quadro. Ou seja, quanto mais a gente vai somando de coisa aí, a gente vai piorando a situação para o suíno, que é aquele negócio. Você tá lá numa zona de guerra, né? Tem alguém te dando tiro com uma arma que dá um tiro por vez, né? Você tem que escapar ali. E vem um outro ali com uma rajada de metralhadora. Fica mais difícil de escapar. Então, a gente está colocando os suínos numa zona de guerra. E a gente não está dando material para eles se defenderem. Então, a gente primeiro precisa diminuir os ataques que eles estão recebendo, né? Os ataques ambientais, os ataques de manejo, de falha de bem-estar, de desafio de temperatura, qualidade de ar, tudo isso aí que você falou. E a gente tem que dar uma arma para eles se defender também. Como é que estão as armas aí para eles se defenderem? O Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. Axo, precisão em ambiência para mais controle, desempenho e resultados na produção de suínos. Circumvent CML, maior conforto e conveniência para sua granja. Seva, sempre com você, além da saúde animal. Novonesis, transformando o mundo através da biologia. PPGVET, o maior programa de especializações em medicina veterinária do Brasil. Sunri, fornecemos soluções de biotecnologia com valor agregado. O desempenho do leitão começa no intestino. Resultado ao longo da vida. Tonicity PX. Pegasus Science, micotoxinas em tempo real através do NIRS para decisões mais seguras e eficientes na suinocultura. 59ª reunião da Sociedade Brasileira de Zootecnia, de 27 a 31 de julho, na UFLA em Lavras. Inscreva-se, sbz.org.br. CIAVES 2026, o maior encontro da proteína animal das Américas. De 4 a 6 de agosto, no Distrito Anhembi, em São Paulo. Olá, tudo bom? Você está no Suinocast, a melhor plataforma para se atualizar sobre o que está acontecendo na suinocultura. Meu nome é Letícia, sou uma das hosts aqui do programa e a gente vai trazer para vocês convidados super especiais para trabalhar assuntos de forma aplicada na suinocultura no dia a dia. Então, eu trabalho aqui na Universidade de São Paulo, sou professora aqui e estou com um convidado que também é professor. Aliás, se a gente for ver o currículo dele, ele já foi de tudo um pouco na área de atuação na suinocultura, o que vai trazer uma riqueza muito grande para a nossa conversa. Eu estou aqui com o professor doutor Luiz Guilherme de Oliveira. Ele é formado em medicina veterinária lá na Universidade Federal do Paraná, no campus de Palotina. Tem mestrado, tem doutorado, tem livre docência, tem pós-doutorado. E olha que legal, ele atuou na área de produção lá na Seara, depois ele foi para a parte de defesa agropecuária aqui no estado de São Paulo, e hoje ele está como docente na Unesp, no campus Jaboticabal. Então é muito legal, porque ele tem uma visão muito completa de um assunto muito complexo. Nós vamos conversar sobre o complexo da doença respiratória dos suínos. Mas antes da gente começar a conversa, por favor, Luiz, se apresenta para o pessoal com um pouquinho mais de detalhe, conta dessa trajetória aí, você passou por tanta coisa, por tanto lugar, conta da sua experiência para a gente. Olá, Letícia. Olha, muito obrigado pela oportunidade, né, de estar com vocês aqui, participar desse programa. Enfim, uma oportunidade incrível para nós, para a gente poder, enfim, bater um papo, conversar e atingir aí os curiosos da suinocultura, né? E os profissionais, estudantes, todos aqueles aí que estejam envolvidos direto ou indiretamente no nosso segmento. Mas é isso aí, assim, né? Eu acho que você está começando a confessar a minha idade por aí, né? Então a gente acaba passando por alguns segmentos, né, da vida profissional, mas realmente me formei no Paraná, isso já fazem aí mais de 20 anos, né? Que a gente terminou a graduação e na sequência fui trabalhar na agroindústria. E eu digo para você que foi uma experiência incrível, né? Estar trabalhando diretamente na produção como veterinário sanitarista, né, de suínos.
E Santa Catarina é uma grande escola, né? Uma grande escola. É espetacular você vivenciar na linha de frente da infantaria mesmo da suinocultura, como vários colegas que vão estar escutando, né, e vendo esse programa, vivem isso no seu dia a dia. Digo para eles que são uns heróis. Vocês realmente eu admiro muitíssimo, pois já estive desse lado e eu sei quanto é prazeroso e quanto é bom trabalhar diretamente na produção. Aí logo depois, porque meu sonho era, né, era continuar a carreira, as pesquisas, a investigação, ser um cientista, professor, vim fazer, né, pós-graduação no estado de São Paulo, né, na Unesp, campus de Jaboticabal, aonde pude trabalhar um pouco no mestrado com bactérias, com salmonela, epidemiologia de salmonela, e no doutorado com doenças virais, né, com doença de Algesic, programa de erradicação de doença Algesic. Bom, foi incrível, né? Um período também maravilhoso de imersão em ciência, né? Essa troca científica e formação, e viver um mundo que é apaixonante, que é o mundo científico, né? Tentar trazer essas respostas que a ciência pode dar para o campo. Bom, e como você comentou, também tive um período na Defesa Agropecuária, que é outra instituição belíssima, dentro do segmento nosso de apoio e estrutura para o agronegócio brasileiro, né? Veja agora a situação que nós estamos vivendo, né? Os focos de influenza aviária, né? O foco de influenza aviária, né? O quanto é um trabalho aí que é estruturante para o agronegócio brasileiro. Bom, mas agora, né, já há mais de 10 anos, aí, quase 15 anos, estamos trilhando aqui exclusivamente na docência, pesquisa, e dando foco, que é o grande foco para a formação de recursos humanos, que são profissionais que vão atuar aí na suinocultura, e também tentando levar para o produtor, levar para, né, o segmento, para a indústria, algumas respostas, né? Tentando, na verdade, a gente acaba ficando com mais dúvida, né? O pesquisador é aquele que fica com mais dúvida do que respostas, mas tentando contribuir alguma coisa aí para a suinocultura dentro aí de uma área de conhecimento, né, de sanidade de suínos. Então, eu acho que era isso, né? Uma trajetória simples, mas a gente tentou dedicar aí o máximo na suinocultura. Quem trabalha com suinocultura sabe que a ambiência é um dos fatores que mais influenciam no desempenho dos animais. Por isso, acompanhar parâmetros como temperatura, umidade, ventilação, CO2 e amônia é essencial para uma tomada de decisão precisa. A AXO oferece equipamentos que auxiliam neste monitoramento, proporcionando mais segurança, controle e uma correta tomada de decisão para o manejo. Simples nada, pelo amor de Deus, Luiz. Você passou por todas as áreas que eu conheço da suinocultura, pela iniciativa privada, pela iniciativa pública, pensando na defesa agropecuária, na docência e pesquisa. Você fez tudo. Foi simples nada, foi difícil pra caramba. Não diminua o mérito que você tem na tua carreira. E eu não tinha falado nada em relação ao tempo. Você que se entregou aí quando você falou 20 anos de formado, tá? E aí eu nem vou falar que eu sou mais velha, então. É mais de 20. Eu sou mais velha que você, pelo amor de Deus. Vamos mudar de assunto, que tá ficando chato isso. E a gente estava falando, né, da importância de divulgar toda a informação que a gente tem, né, para todos os públicos, assim, desde o pessoal que está curioso pela suinocultura até quem já tem, de repente, um pós-doutorado. Mas você não sabe o que o pessoal lá do administrativo me falou, que mais de 90% dos nossos ouvintes não são inscritos nos canais. Isso é uma sacanagem. O pessoal vem, ouve tudo que a gente tem para falar e não se inscreve no canal. Então, vocês que estão ouvindo a gente, se inscreve lá no canal. Isso é importante para vocês receberem rapidamente as divulgações de tudo que a gente está lançando toda semana e também para o canal ter um alcance maior em relação ao público que a gente quer atingir. Então, vamos tornar a suinocultura brasileira mais forte, ajudando na divulgação de informação rica, de informação gratuita e de qualidade. Mas, então, o Luiz Guilherme falou que vai explicar para a gente, né, como que a carreira dele, desde cada pesquisa, acaba ajudando a suinocultura. E eu sou obrigada a concordar com o Luiz, que a gente vai fazer uma pesquisa para responder uma pergunta e sai com mais 10, né? Mas a gente ainda sai com algumas perguntas respondidas das nossas pesquisas. E o que a gente está tendo hoje em dia em relação ao complexo de doenças respiratórias dos suínos? Né? Primeiro, o que é isso, para quem não conhece, né? O que é um complexo de doença respiratória? Não, muito bem. Bom, quando a gente fala das doenças respiratórias em suínos, assim como, né, outras enfermidades que atingem, né, os diversos sistemas nos suínos,
as doenças respiratórias dos suínos é um desafio super atual para a realidade nossa brasileira. Então, quando a gente fala em complexo, nós estamos falando da interação entre diversos patógenos. Né? Não é uma doença só que está atuando, e sim as doenças que estão atuando de forma sinérgica. Então, nós temos aí um cenário multicomplexo, aonde nós temos, né, junto com o patógeno, que às vezes são patógenos da microbiota, que tiveram uma oportunidade por causa de um patógeno primário, aquele patógeno primário causou um quadro de imunossupressão, ou causou, né, uma oportunidade para que um outro patógeno também se manifestasse, junto, né, com fatores de risco, que são os fatores ambientais, de manejo, de criação, fazendo com que essa doença, né, ou seja, esse termo, complexo doença respiratória suína, seja uma junção, né, de coisas, fatores de risco com, né, patógenos distintos, que podem ser bacterianos, 2, 3 bacterianos, ou um bacteriano, um viral, como acontece corriqueiramente. Então, falarmos hoje de doença respiratória pensando somente em uma enfermidade, seguindo uma linha de pensamento, né, só algo linear, é um pouco assim, eu não digo equivocado, mas eu digo assim, vai faltar algo, porque as doenças são multicomplexas, né? Então, por isso que eu faço questão de dizer, olha, né, nosso desafio é o complexo doença respiratória suína, né? Claro, nós vamos ter que falar das enfermidades que são as enfermidades dos agentes primários, porque esse nos importa mais, porque eles abrem as portas, né? Mas, evidentemente, nós temos os agentes secundários, que fazem parte e que estão piorando né, os quadros clínicos, enfim, o desafio no campo. Hoje, Letícia, sem dúvida nenhuma, com muita certeza, e os colegas que são da área, que estão aí escutando, na nossa realidade brasileira, as doenças respiratórias, elas estão, assim, são as mais impactantes e as mais preocupantes em termos de sanidade, né? Evidentemente, as doenças sistêmicas importantes, doença entérica, mas nós estamos, né, tendo um desafio constante, ou seja, nós estamos tendo, assim, muitas coisas para fazer para tentar controlar as doenças respiratórias, tá? E o complexo doença respiratória, ele, evidentemente, é algo que, né, está presente nas granjas, né? Em menor proporção, em maior, em casos graves, né? Pode estar estabilizado, pode estar tendo um desafio atual, enfim, cada caso é um caso, mas que eu não tenho dúvida que é a enfermidade hoje top, vamos dizer assim, da moda na sanidade, são as doenças respiratórias. Nossa, Luiz, você falando isso assim, vai vindo um monte de coisa na cabeça, assim. Aliás, se quem está assistindo o programa ficar com a cabeça, assim, pulando que nem a minha, comenta aí com a gente, porque vem aparecendo um monte de pergunta ao mesmo tempo. Então, eu estou pensando aqui como que a gente poderia direcionar isso para o suinocultor, né? Que a primeira coisa é deixar claro que a gente não está falando de uma doença só, um agente causal só, né? A gente tem ali um grupinho, né, se ajudando de bactérias e vírus que vão interagir entre si e causar um quadro pior. Então, acho que a primeira coisa é a gente ter um sistema de diagnóstico muito forte para a gente conseguir saber quem está lá naquele dia, naquela granja, porque isso pode mudar de granja para granja. E outra coisa que me chamou a atenção também, que você falou, foi dos fatores de risco, porque então não é a mera presença do agente etiológico, até porque alguns são oportunistas, eles vão estar lá, eles só vão ser inimigos no momento oportuno, né? Então, que fatores de risco que a gente tem que enxergar? Assim, a gente vai diagnosticar, claro, a presença desses patógenos na granja, mas eles estarem lá não significa que eles estão atuando naquele momento, mas eles podem atuar em algum momento. Agora, o fator de risco, o que tem ali que vai contribuir para essa galera prejudicar o nosso suíno? Olha, Alice, excelente colocação. Uma pergunta, né, muito boa, muito aplicada. Por quê? Porque o fator de risco, ele é aquele desafio que nós, seres humanos, o criador, o sistema, leva para os suínos. E eu vou te dizer uma coisa antes da gente especificar. As doenças respiratórias nas nossas granjas tecnificadas, elas são um desafio grande, importante, né? Porque nós temos alguns fatores de risco que estão relacionados à tecnificação. Diferente de um cenário de uma criação ao ar livre, uma criação de subsistência, aonde os desafios respiratórios não são tão relevantes.
Então, veja, o nosso sistema tecnificado, ele vai levando alguns fatores que acaba prejudicando os suínos. Vamos lá, coisa simples, tá? Coisa simples, mas extremamente importante. Olha a época do ano que nós estamos vivendo. Estamos gravando agora, né, esse episódio, né, numa época do ano, outono, onde nós temos o quê? Uma amplitude térmica importante. Então veja, as granjas que não estão trabalhando com climatização ou que não têm algumas coisas, alguns cuidados básicos, né? Cortina, forro, aquecimento de leitão na creche, né? Manejo de cortina, ventiladores, tal. Desafia os animais. 5 horas da manhã, nós estamos na maioria do nosso país, está muito frio para o animal. E chega agora no meio da tarde, 3 horas da tarde, está calor. Ou seja, nós temos uma amplitude imensa. Para nós, seres humanos, isso já é um desafio, né? Você imagina, nós temos, né, várias pessoas aí enfermas, né, com doenças respiratórias. Por quê? Porque é a época do ano. Bom, muito bem, se é a época do ano para nós, seres humanos, para o suíno, mais ainda, né? Circumvent CML chegou para transformar a suinocultura brasileira. A única vacina que protege contra os 3 principais agentes, PCV2, Mycoplasma ipimneumone e Lawsonia intracelulares, com apenas uma injeção. Mais conforto para os animais, maior conveniência para quem produz e a eficiência que já mudou a realidade de centenas de granjas no Brasil. Circumvent CML, tecnologia que simplifica, protege e faz a diferença no campo. MSD Saúde Animal, a ciência para animais mais saudáveis. Um animal Luiz, muito mais falando sensível. isso, eu vou te interromper, porque assim, eu tô ouvindo a minha avó falando, leva o casaco. Eu tô ouvindo a minha avó falar isso. Então a gente não precisa ter não tô desmerecendo os títulos, pelo amor de Deus, mas a gente não precisa ter um pós-doutorado para enxergar as soluções. Às vezes, algumas coisas que estão no senso comum, elas já mostram pra gente que se a gente vai ficar doente num clima doido desse, os outros animais também vão. E a gente não vai pôr casaco lá no suíno. O que a gente vai fazer, então? E veja, olha que interessante, né? Nós, 5 horas da manhã, o que a gente faz? Puxa um cobertor, uma mantinha. E o nosso leitão que está lá no crechário? Ele vai se amontoar e todo mundo passa frio, né? Então ele não tem aquela cobertinha para se aquecer. Então, pessoal, nós temos várias coisas que nós temos que dar a oportunidade ao suíno dele ter o seu pleno desenvolvimento e não desafiar ele. Então, começamos, por exemplo, essa questão do conforto térmico, fundamental. E ele abre porta para os problemas respiratórios, nós não temos dúvida disso, né? Coisas como, né, a própria higiene da granja, né? Limpeza e desinfecção. Eu achei muito bonito agora, no último evento que nós tivemos no Rio Grande do Sul, no Sinsui, um colega estava fazendo a sua apresentação e ele precisava falar de vazio sanitário, de maternidade. Aí ele falou, pessoal, eu nem vou falar de vazio sanitário, eu vou falar assim, de tempo de descanso. Vamos mudar o termo. Eu achei muito bonito isso. Eu falei, não, dá um tempo de descanso. Porque, assim, só um tempo de descanso para ir da instalação. Para que vazio sanitário um descanso para aquele espaço, eu gostei. Eu vou começar porque a usar. o vazio sanitário parece que aquela coisa já não pega mais, né? Já ficou. Então vamos dar um tempo de descanso. Evidente, ou seja, se nós temos que dar esse tempo para as instalações, diminuir pressão de infecção, outros fatores de risco, granjas têm que ter renovação de ar, as granjas fechadas. Eu entrava em granjas na época de inverno, essa época de outono, entro ainda, hoje em várias granjas que a gente visita, que você já sente aquele ar pesado de amônia, né, de gás sulfídrico, de CO2. Então, na nossa estatura, uma estatura média aí de 1,60 m, 1,70 m, nós estamos respirando até num nível um pouco mais alto. Vai respirar lá embaixo no nível do suíno para a gente sentir ainda mais a concentração de gases. E nós entramos na instalação e ficamos incomodados, né? Incomodados. O suíno está lá 24 horas por dia. Ou seja, um gás como uma amônia, ela causa uma ciliostase, ela acaba matando macrófagos alveolares. Então você tem ali uma predisposição por causa da presença de um gás. Veja a poeira, né?
Claro, falam, não, isso está louco, né? Porque o nosso barracão tem poeira, né? Claro que tem poeira, mas nós precisamos remover essa poeira, nós precisamos ter um método eficiente de poder diminuir, né, o nível de poeira dentro do barracão. A poeira é outro fator de risco. Nós sobrecarregamos o sistema fagocitário. O animal está respirando micropartículas, algumas vão ficar retidas no trato respiratório superior, normal, mas partículas muito finas, né, abaixo de 10 micrômetros, vão entrar no trato respiratório inferior. E aí nós vamos sobrecarregar o quê? A função dos macrófagos alveolares, que é uma imunidade inata. E essa imunidade inata, ela deveria estar trabalhando para quê? Para limpar patógenos, para defender patógenos, tirar bactérias. Então, coisas que são detalhes que vão passando na nossa, né, enfim, no nosso dia a dia, que se nós não estivermos atentos, isso entra dentro de uma normalidade que não é normal para o animal, é um fator de risco. Então, são coisas muito importantes que geram as doenças respiratórias, geram aquele limiar, né, da doença e da estabilidade. Como você comentou, acho que no início, falou assim, olha, não é só uma questão de ter ou não a bactéria. Às vezes temos a bactéria, né? O rebanho é positivo, né, para tal bactéria, mas ele manifesta a doença, ele manifesta o sinal clínico, né? Quanto mais ele manifestar, é porque ele está tendo provavelmente mais fatores de risco envolvidos nisso aí. E nós já fizemos pesquisas aqui muitíssimo interessantes nesse sentido, né? Porque nosso grupo trabalha com Mycoplasma iopneumoniae, né? Uma bactéria aí que é um agente primário, super importante no nosso país. E nós já fizemos pesquisa desde do nascimento do leitão para ver a predisposição desse animal para ter enfermidades respiratórias. Por exemplo, o método de secagem de leitão. Nós testamos 3 métodos de secagem. O com toalhas, né, toalhas de pano, né, fizemos com papel toalha, fizemos com, na verdade foram 4 métodos, né, fizemos com maravalha e fizemos com pós-secante. E depois fizemos lá um abate seriado desses animais para ver se havia alguma interferência no método de secagem de leitão. E veja que interessante, né, o pós-secante se saiu muito bem, os animais não tiveram, né, nada. Papel toalha se saiu bem. Agora, maravalha, por causa das micropartículas da maravalha, o leitãozinho respirava aquilo, né? A maravalha, o cipilho, né? Em algumas regiões do Brasil se chama cipilho, né? Que é esse resíduo da madeira, do corte de madeira. E os animais tinham inflamação, pontos de inflamação no pulmão, abrindo portas para que outros patógenos aproveitassem essa situação da inflamação do tecido e começassem a proliferar. Então, ou seja, né, desde a vida inicial do leitão, da secagem do animal, nós podemos abrir portas para que os patógenos respiratórios se aproveitem disso. E outra coisa, Letícia, agora no pós-doc, foi muito interessante, fiz um pós-doutorado recente, nós trabalhamos com microbiota, a gente, né, já teve a oportunidade de conversar sobre isso, e um dos resultados das nossas pesquisas foi bem, bem legal, mostrando que nós temos uma microbiota, né? Esse é um outro assunto interessante, né? Uma microbiota nasal e pulmonar, e ela deve ser modulada nessa fase inicial, de D3, né? Até 3 dias, até 21 dias. Depois ela se estabiliza. Ou seja, tudo que começa bem, vai bem. Aquilo que começa mal abre portas para ir mal em termos de doença respiratória. Então, muito interessante. Assim. Então, assim, são várias vertentes mesmo, assim, que a gente começa a analisar e ver, olha, o simples faz a diferença, né? O manejo bem feito, o cuidado bem feito. E claro, eu entendo, né? Alguns colegas vão estar né, escutando isso aqui e falam, olha, né, a minha situação aqui é uma granja de 5.000 porcas, né? Então, veja, nós temos muita oportunidade aí dentro, né? É um volume grande de produção, então tem muita oportunidade. E aquele suinocultor, que é um suinocultor, né, com uma granja um pouco menor tal, também tem muita oportunidade. Tem muita oportunidade porque ali você tem algo um pouco mais individualizado, né? Mas, enfim, então fatores de risco, sim, sem dúvida nenhuma, o complexo de doença respiratória, ele é totalmente relacionado com os fatores de risco, né? Você sabe que você me explicando aí essa cadeia de raciocínio em cima do complexo da doença respiratória, né, os fatores de risco,
passou um filme na minha cabeça, fez um script. Eu imaginei assim: você desaloja um lote, tem aquela sala que deveria estar no tempo de descanso, não é vazio sanitário, né? No tempo de Uhum. descanso, e aí não fazem a limpeza e desinfecção e deixam uma carga muito grande de micro-organismo lá. Entre o próximo lote, num ambiente que está com uma alta taxa de contaminação ambiental, de sabe Deus quais patógenos, fora os que eles já estão albergando, que eles pegaram lá na Sim. maternidade, nos desafios que eles tiveram lá no primeiro momento. Aí eles chegam num ambiente que vai estar com uma alta taxa de gás, com uma alta taxa de partícula em suspensão, que vão irritar as vias aéreas e, em algumas situações, até fazer com que aquelas células de defesa não funcionem direito. Os patógenos se instalam, trabalham em sinergia e aí desenvolvem o quadro. Ou seja, quanto mais a gente vai somando de coisa aí, a gente vai piorando a situação para o suíno, que é aquele negócio. Você está lá numa zona de guerra, né? Tem alguém te dando tiro com uma arma que dá um tiro por vez, né? Você tem que escapar ali. E vem um outro ali com uma rajada de metralhadora. Fica mais difícil de escapar. Então, a Exatamente. gente está colocando os suínos numa zona de guerra e a gente não está dando material para eles se defenderem. Então, a gente primeiro precisa diminuir os ataques que eles estão recebendo, né? Os ataques ambientais, os Sim. ataques de manejo, de falha de bem-estar, de desafio de temperatura, qualidade de ar, tudo isso aí que você falou. Isso. E a gente tem que dar uma arma para eles se defender também. Como é que estão as armas aí para eles se defenderem? Circunvent CML chegou para transformar a suinocultura brasileira. A única vacina que protege contra os 3 principais agentes, PCV2, Mycoplasma ipneumone e Lawsonia intracelulares, com apenas uma injeção. Mais conforto para os animais, maior conveniência para quem produz e a eficiência que já mudou a realidade de centenas de granjas no Brasil. Circunvent CML, tecnologia que simplifica, protege e faz a diferença no campo. MSD Saúde Animal. A ciência para animais mais saudáveis. Olha, muito bom essa tua abordagem, porque realmente, né, eu acho que deixar que o suíno, né, tenha menos desafios, mas também propiciar para ele mecanismos de defesa. Aí, claro, né, nesse sentido, a gente tem várias estratégias, mas uma delas que assim, eu te digo que é um pilar muito forte, são as estratégias imunológicas, né, a vacinação. Então, né, diversos patógenos respiratórios, nós temos a estratégia do uso de vacinas, né, e as vacinas são um alicerce para a suinocultura. Né? Hoje a suinocultura ela deve, né, considerar que cada vez mais nós vamos né, utilizar essa ferramenta. Frente a um cenário de uso mais prudente de antimicrobianos, né, a gente vai usar de forma bem prudente, uso também de probióticos, pré-bióticos, tal, mas a imunidade é literalmente uma arma que nós devemos utilizar e ela nos dá respostas muito boas. Então, veja, né, nesse sentido, o nosso grupo aqui tem trabalhado com o desenvolvimento de vacinas para micoplasma e pneumonia. Né? Então, nós temos testado algumas plataformas e também testado as plataformas e as estratégias que têm sido desenvolvidas no campo. Então, vamos lá. Eu vou comentar sobre o que a gente tem feito de tecnologias novas aqui. Então, nosso laboratório tem pesquisado principalmente o uso de um carreador, tá? Né? Um adjuvante, vamos pensar assim, que ele apresenta o antígeno, né? Pro animal, que é uma sílica, na verdade, né? Uma sílica, muita gente conhece aí como adsorvente de micotoxina, que é a base de sílica, é uma sílica específica, chama SBA15, que nós fizemos uma plataforma de vacina oral para os suínos. Então, ela já existe para humanos. E qual foi a nossa ideia? Pela experiência, troca de experiência com o pessoal do Instituto Butantan, da USP, do Instituto de Física da USP de São Paulo, formulamos já alguns anos atrás um projeto piloto, né, até um projeto muito inovador, para desenvolver uma vacina oral para os suínos. Por que dessa vacina oral, né? A pessoa, Luiz, mas né, é tão simples vacinar intramuscular, né? Por alguns motivos que nós estamos buscando essa plataforma. Sem dúvida nenhuma, a questão da facilidade de administração, aonde nós trabalhamos livre do manejo de pegar o indivíduo e fazer uma vacinação via água de bebida ou via ração, né? Via ração.
No princípio, nós chamamos até de imunoestimulante, porque, enfim, vacina e imunoestimulante, né, são parecidos, para que ela pudesse dar um efeito booster da vacina convencional. Então, o objetivo é, fazemos a vacina convencional, né, ao desmame, que são os protocolos mais comuns hoje, né, para as vacinas, enfim, respiratórias, sistêmicas, né, circovírus, micoplasma, ao desmame. Passado um tempo, ou nós identificamos que temos um período de risco, que é onde nós podemos estar tendo a entrada do patógeno, um tempo antes, estrategicamente, nós damos um efeito booster de vacina via água de bebida. Então seria uma alternativa, é uma alternativa para o suinocultor, né, para o sistema, para que não tenha que ter aquele manejo estressante de pegar animal. Pegando animal por E os animal. animais maiores, os animais mais Exato, pesados, né? os Uma coisa é você pesados. vacinar leitãozinho, né? Outra coisa é pegar uns trambolho ali que já estão mais pesados que a Exato, gente para exato. vacinar um por um. Exatamente. Então, esse foi um dos motivos, da justificativa. Outra, dentre várias, mas outra, por exemplo, interessante, é a comunicação de mucosas. Veja, nós buscamos nas doenças respiratórias, especialmente no caso do micoplasma, uma defesa robusta de imunoglobulinas de mucosa, especialmente a IgA, né, que é uma imunoglobulina de mucosa. Para quê? Para que impeça, né, a adesão da bactéria. Né? O micoplasma, o processo de patogenia dele inicia-se com as adesinas, ele fazendo essa interação com os cílios, né? Com esse epitélio ciliado do trato respiratório. Então, quando nós tivermos uma proteção imunitária dessas mucosas, quanto melhor, mais robusta, né, melhor é. Então, né, essa comunicação entre as mucosas, a mucosa intestinal com a mucosa respiratória, isso já é uma verdade. Então, se você estimula uma, você tem resposta na outra. Então, a gente buscou também, isso é uma das justificativas para esse tipo de plataforma. Enfim, continua, nós estamos continuando com os projetos, agora estamos avançando cada vez mais. E, claro, entre a ideia, o projeto e isso chegar lá no mercado, tem um tempo de maturidade, natural isso aí. Então, estou falando aqui, quer dizer, daqui a algum tempo isso pode estar chegando em forma de produto. Mas é interessante as pessoas saberem que já existe a pesquisa nesse sentido, tá? Já existe. Nós já temos vacinas orais para outros patógenos, salmonela, né? Nós temos Lawsonia, né? Que são outros patógenos que têm aí vacinas orais. Então, não é novidade para suínos ter vacina oral. Mas vacina oral para doença respiratória, nós estamos sendo pioneiros nesse assunto. Tá? Bom, e falando desse pilar, e outro pilar que nós estudamos aqui também são as estratégias vacinais, que estão se usando na atualidade. Como eu bem disse, né, o micoplasma, a pneumonia zoótica, o micoplasma eupneumoniae, é uma bactéria, um agente primário. E ele é, enfim, a principal causa hoje do complexo de doença respiratória suína é o micoplasma, ele abre porta para todos os outros, né? Então, o que está acontecendo no campo? Né? O que está acontecendo na indústria? A indústria sentiu a necessidade de aplicar uma dose reforço da vacina de micoplasma. Tá? Então, a vacina de micoplasma é feita ao desmame e só se fazia ao desmame ou algum protocolo de 2 doses, depois uma segunda dose com 15 dias. Então, o que analisando os índices de hepatização, de lesão lá no frigorífico, o pessoal está percebendo que o desafio não está sendo controlado de forma efetiva. Então, o que a indústria começou a fazer? A testar uma dose reforço no descreche. Então, o animal, a hora que está saindo da fase de creche, entrando lá na terminação, mais uma dose, né? Mais uma dose de vacina de micoplasma. E parece, eu tenho aí, contato aí, feito algumas análises com o pessoal da indústria, parece que os resultados estão sendo muito satisfatórios. Em termos de condenação, de IPP, de área de lesão lá no frigorífico. Isso, cientificamente, faz muito sentido. Se nós hipotetizarmos, faz muito sentido. Por quê? A vacina de micoplasma ela não vai impedir a infecção, né? Tampouco vai impedir a excreção, mas ela vai ajudar muitíssimo na expressão dos sinais clínicos. Ou seja, na área de hepatização, na tosse, na enfermidade do animal. Porque nós temos respostas de imunidade humoral, tá? Então, e imunidade celular.
Então nós temos as duas imunidades, temos que considerar essas duas imunidades. Então quando nós temos aí um reforço imunitário, de uma dose de reforço, parece que está fazendo muito sentido. Mas por que eu estou dizendo ainda parece? Porque nós não temos dados científicos analisados, né, comprovados, com delineamento robusto, né, para provar isso, né, porquanto são observações e faz total sentido. Então aqui em Jabuticabal nós estamos conduzindo agora, né, iniciando um experimento, né, para testar esse protocolo, dose reforço. Então em breve, né, até o final desse ano, com certeza, aí estaremos com respostas com respostas laboratoriais, né, com infecção experimental, controlado, ambiente controlado e tal, para poder afirmar ou refutar, ou enfim, melhorar, ou, né, dar algumas sugestões tal, para que esses protocolos de dose reforços realmente tenham uma comprovação científica, né? Uma comprovação científica. Então isso é muito interessante, porque é uma estratégia imunológica. Estou pensando, né, aqui, uma coisa que me veio na cabeça, que é importante a gente levar em consideração. Que você está me falando isso, estou imaginando assim, na barreira imunitária, quando eu penso em barreira, eu já imagino um muro na frente desse animal, né? Então ele está recebendo essa vacina lá no início, e o pessoal está vendo que talvez entregar uma segunda dose para ele dá uma reforçada nessa barreira, nesse muro. Esse muro está tomando um monte de tiro, e aí a gente vai lá e reforça um pouco a alvenaria ali para aguentar mais tiro. Concordo que faz sentido. Mas, assim, eu quero lembrar o suinocultor, eu quero lembrar o nosso colega que está a campo lá, veterinário, indicando a vacina, que a vacina não resolve 100% dos problemas. Lembra lá dos fatores de risco que a gente falou lá no começo. Porque eu já fui visitar a granja, já fui conversar com o pessoal, e o pessoal estava nervoso com a vacina, falando que a vacina não fazia efeito, e que estava com o protocolo de vacina até exagerado, ao meu ver, estava com muitas doses de vacinas. Ele falou assim, no começo até ajudou, depois não se curou mais. Eu falei, tá, porque o problema de vocês é o quanto tiro vocês estão tomando, não é quanta proteção vocês estão colocando no animal. Eu falei, vocês estão aqui com um desafio muito grande. Eu falei, vamos mexer nos desafios. Eu falei, a gente vai diminuir as vacinas. O pessoal ficou bravo comigo, a gente não vai. Eu falei, vai. E diminuiu o número de doses e funcionou. Mas funcionou por quê? Porque a equipe foi muito solícita e abraçou os fatores de risco que a gente indicou para conseguir diminuir o desafio. Então, eu tenho um pouco de medo quando a gente coloca assim a responsabilidade só em um ponto, porque o suinocultor se pega nisso. E eu vou contar, ó, o pessoal que não conhece lá Jaboticabal, o laboratório do professor Luiz Guilherme é maravilhoso. A estrutura que ele tem para fazer desafio lá com os animais é maravilhosa e é limpo demais. Então, às vezes, não representa o desafio que o pessoal coloca o nosso suíno, porque lá a temperatura está controlada, a umidade relativa do ar está controlada, está tudo limpinho, não tem cheiro, assim, você não vê mosca. Então, se funcionar lá, eu tenho certeza que vai ter um resultado maravilhoso. Eu não sei se o pessoal que vai testar igual, numa situação de desafio forte para os suínos, vai funcionar. Então, ó, lá vou eu arranjar inimigo, né? Todo episódio que eu gravo, assim, deve ter assim, uns 10% das pessoas que passam me odiar. Daqui a pouco eu vou ser demitida, porque ninguém mais vai querer assistir episódio meu. Mas eu sou chata, eu falo a verdade. Mas se tá incomodando é porque tem alguma coisinha aí que dá para vocês mudarem. Sim. Pensa nisso. Não, mas você está colocando sugestões super pertinentes, porque a gente não pode consertar a casa pelo telhado, né? Então, você está sendo super pertinente. No fundo, esses tipos de estratégias é só mais um pilar dentro de todas as estratégias, e cada estratégia tem um peso importante. Né? A estratégia imunológica ela tem um peso, mas ela jamais deixaria as outras estratégias. Veja uma das coisas no caso da pneumonia exótica, do Mycoplasma pneumoniae, né? Que a gente tem que reforçar com os colegas, com os suinocultores e tal, que é a aclimatação de leitoas. Ou seja, né? Puxa vida, estou fazendo 2, 3 doses, está indo muito bem, não sei o quê, mas o cara não faz aclimatação de leitoa, tipo, né? Quer dizer, a coisa tá precisando desse upgrade, né? Ou seja, tá faltando uma coisa, né? Faltando algo importante. Então, aclimatação de leitoas. Outro ponto que causa muita dúvida, né? Falando de leitoas de reposição,
Muita gente pensa, bom, a minha granja é infectada, então eu vou comprar material genético de granjas que são infectadas, né? Porque, né, eu não quero animais livres. Não faça isso. Nós temos genótipos diferentes, nós temos, né, variabilidade genética. Não introduza mais um agente dentro da sua granja, mas sim receba um animal livre que tem uma qualidade muito boa, tal, e faça a aclimatação dele, né? Então, sem dúvida, Letícia, sem dúvida. E são várias vertentes aí que elas têm que se harmonizar. E o que você colocou foi muito inteligente, né? Não adianta a gente tentar achar que, bom, esse protocolo vai resolver meu problema. E às vezes o cara vai e se frustra, né? Ele se frustra, faz o protocolo e não resolveu, mas não tem Não, como, pior não é né? se frustrar, pior é falar. O senhor Luiz Guilherme falou que funcionava e não funcionou. Não é assim, gente. Vocês têm que fazer tudo que o professor faz lá na faculdade. Com a limpeza maravilhosa, com vazio sanitário, com treinamento de equipe. Aí vai funcionar. Mas vamos ver primeiro os resultados que vai sair, né, Luiz? Você falou que até o Se Deus final do ano quiser, vai ter até o final do ano a gente vai resultado. ter resultados aí. Se tudo der certo, Eu vamos, quero vai ver. dar e a gente vai estar mostrando isso aí. E é um serviço que nós da universidade temos que fazer para o campo. Eu acho que é isso mesmo. O campo está sinalizando. Eu acho que a gente tem que, né? Nós que trabalhamos temos que estar atentos ao que o campo está sinalizando para, olha, gente, esse caminho ele pode melhorar dessa forma, olha, realmente, porque o pessoal traz muitas informações sensacionais. As observações do campo são observações mega importantes. Aí nós temos que dar esse quesito científico, né? Para realmente dar, né? Enfim, dar força a essa hipótese, né? Para que isso vire uma verdade. Então, realmente, os problemas respiratórios, eles têm algumas armas de defesa, a gente tem várias estratégias, né? Então, quem está trabalhando, né, hoje na suinocultura, sabe que, né, as doenças respiratórias, elas nos causam muito prejuízos, e prejuízos principalmente, às vezes, que nós não estamos vendo diretamente, como mortalidade, né? Às vezes, mas a minha mortalidade não estourou meu índice de mortalidade. Bom, muito bem, mas e o ganho produtivo, né? Ganho de peso diário, né? Depois lá aquela carcaça que não chegou ao peso que ela deveria, ou um lote desuniforme, que, né, tem uma amplitude, Um você está rendimento entregando. de carcaça que não está legal, muito problema Exato. com aderência. Isso. Nós temos indústrias aí em alguns estados importantes, né, produtores, que nós temos um desvio você falou de aderência, né, de desvio né, por causa de pleuresias aí, pleurites, de 15, 20%. É muito. Ou Imagina, seja, 20% da costelinha suína indo pro lixo. Era para virar a é, costelinha barbecue, gente. E é tá indo muito. pro ralo. Exatamente, é muito. Né? Isso realmente estoura, né, o que é aceitável, sabe? Mas aí acaba, de certa forma, o pessoal aproveitando, passando assim, maquiando, mas não dá. O campo tem que trabalhar de forma harmônica com o frigorífico passar esses relatórios e assim, todo mundo trabalhando como uma equipe para tentar, enfim, dar o melhor resultado do suíno possível, né? Então é isso. Nossa, perfeito. Acho que a gente pode encerrar o episódio aí com essa ideia de vamos todo mundo dar o nosso melhor, cada um no seu quadrado, mas todo mundo trabalhando junto, né? O pessoal que está lá no campo, olhar direitinho o que está acontecendo e fazer o que o pessoal de fora da área de pesquisa, da área de consultoria está dando de sugestão, ouvir o pessoal lá do abatedouro, o que está acontecendo em relação ao produto final, Sim. né? Se está dando o resultado esperado, ouvir o pessoal da genética, ouvir o pessoal da nutrição. Eu acho que é isso, é trabalhar em equipe que aí a coisa dá certo. Ó, e eu só tenho uma coisa para falar, viu? Eu não vou mais dar aula de doença respiratória, vou mandar os meus alunos assistirem esse episódio aqui e depois eu vou Que cobrar lá o isso. conhecimento, porque Não, não, já não, está no imagina. YouTube, está disponível lá. Falar, essa aula eu não preciso dar, não, viu? Ah, Obrigada, Luiz, por imagina. compartilhar tanto conhecimento aplicável com a gente. Muito obrigado mesmo. Não, para mim foi uma alegria, né? Tenho um carinho especial aí, né, por você, pela equipe aí do canal, né? Fico muito feliz do convite e vou estar sempre à disposição que a gente puder aí dentro da nossa limitação aqui poder colaborar.
né? Pode contar com a gente, a universidade está de portas abertas para vocês, para os suinocultores, para os colegas. Faço o convite aos colegas, aqueles que têm interesse em fazer pós-graduação. Nós estamos buscando bons pós-graduandos, mestrado, doutorado, né? Pessoas que queiram, né, fazer essa interface da pesquisa com o campo. Né? A gente sempre está à busca de talentos, né? Então, e também, por outro lado, estamos formando talentos, né? Empresas que precisem de mão de obra, estamos aqui formando, né, mestres e doutores que possam compor os vossos times aí, né, dentro da área de suinocultura, sanidade, enfim, né? Então, essa é a nossa função. Eu falo que o meu produto aqui é a formação de recursos humanos, né? Então, vamos estar formando o pessoal que a gente puder colaborar nisso aí, enfim, como diz, é meu dever, né? Então estamos aí para cumprir o dever. Maravilhoso. E para quem está com medo de falar assim, mas é difícil entrar na Unesp, é difícil entrar na USP, não é não, gente, ó, estamos nós dois aqui. Eu não formei na USP, ele não formou na Unesp, e hoje eu estou na USP, ele está na Unesp, e então venham sim, venham integrar as equipes de pesquisa, não tenham medo dos professores, dos pesquisadores, a gente é legal, tá? A gente é meio doido, mas a gente é do bem. E quanto mais conhecimento a gente trocar, mais longe a suinocultura brasileira vai, hein? Ó, saiu esses dias aí uns cálculos do USDA sobre aumentos potenciais das nossas exportação, então a gente precisa estar aqui trabalhando no Brasil para ter uma carne de qualidade para entregar, porque as exportações devem aumentar ainda esse ano. Então é isso, espero vocês no próximo episódio e até mais. Muito bem, muito obrigado.